Então, como a gente está falando aqui, né, das perguntas, né, eu tô com uma pergunta aqui da Ana Paula, né, e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né, até porque o doutor está falando do o que pode estar desencadeando esses fatores, né, porque a Ana aqui pergunta para a gente, a esquizofrenia é uma doença que pode ser desencadeada por quais fatores além das drogas? E quais são os mais preponderantes? Interessante, ela está bem em sintonia com o que nós estamos falando. Exato, exatamente. É justamente isso que o senhor está falando. É a resposta aqui para a pergunta da Ana Paula, que bem legal isso. Eu estava falando dos períodos pré-natal aqui, vamos chegar lá. Primeira infância também, olha. Nossa. Então, quais são? Primeira infância. Infecção do sistema nervoso. Tem uma meningite na primeira infância, com 2, 3 anos. Ou uma encefalite, que é uma infecção no cérebro. Ou uma toxoplasmose. Nossa, um sarampo, doutor, é uma coisa bem comum. Né? Mas dependendo da imunidade da criança, pode descompensar totalmente. Um trauma forte, como o abuso físico e sexual. Certo. Então, ó, eu vou pegar esse aspecto aqui para explicar um pouco o que ele está falando de experiências psicológicas negativas, respondendo para a Ana. Vamos lá, Ana. Imagine uma criança que passa por um abuso. Aquela situação é quase insuportável. É insuportável. Né? Aquilo é muito para ela administrar. Então, o cérebro precisa se dividir, entre aspas. Gente, fala lá, um cérebro dividido, uma mente dividida. Uma ruptura. Uma ruptura. Aí ela pode se romper com ela mesma para poder suportar aquela dor. Tá? Então, ela, sai fora. Então, ela fica fora ali, porque aquilo foi tão violento que ela dividiu a mente dela. Então, olha, um aspecto psicológico causando um problema de esquizofrenia. Né? Então, muito interessante, doutor. Porque o trauma vem e, de novo, do mesmo jeito do físico, se o trauma for muito grande, for demais, a gente não vai aguentar. O corpo tem que encontrar uma maneira de sobrevivência. Então, todas as formas de doença, olha que eu vou falar agora, é difícil, mas vamos lá. Todas as formas de sobrevivência do nosso organismo estão pautadas também em doenças. Então, o corpo escolhe mecanismos de sobrevivência que nós chamamos de doenças. É isso mesmo. Então, se você for a fundo em qualquer doença que você tenha, você vai identificar que aquilo foi um mecanismo de sobrevivência do organismo. Que interessante, hein, doutor? Que interessante. Muda tudo, não muda tudo? Completamente, completamente. E dá mais opção para as pessoas de buscar um tratamento diferenciado e não só ficar naquela linha de raciocínio e estar tentando fazer um trabalho diferenciado nesse sentido, né? Então, Ana, tem outros fatores preponderantes, o fator psicológico, como a gente falou aí também. E na adolescência, né? A primeira infância a gente já viu, falamos. Na adolescência, sim, entram as drogas também, porque podem trazer alterações no cérebro. Lembra? No computador, né? Se eu baixo um e-mail aí sem observar e tem um vírus, eu não consigo mais trabalhar no meu computador porque baixou um vírus. Eu teria que fazer um reset, né? Teria que fazer ali, vem um técnico para tirar aquilo lá. Então, você pode ter alterações no cérebro causadas por algumas drogas. Sim, com certeza isso existe. Por quê? Porque você vai ter... Aí tem dois aspectos. Então, a droga, ela pode entrar causando uma lesão no hardware, né, que seria no cérebro, sim, e também no software, que é o programa, que é a mente. Tá? Então, a gente vai falar desses dois aspectos. A gente sabe que a droga entra no organismo como uma toxina. E não é só droga que intoxica, tem os outros tóxicos também, né? Tem alguns tóxicos, o glúten vai entrar como um tóxico também no cérebro de algumas crianças vindo do autista. Aliás, lembrei agora, no livro Dieta da Mente, que é de um neurologista, ele cita lá, nesse livro, ou no livro Barriga de Trigo, que é de um cardiologista. Sensacional esse livro. Ele cita lá pacientes com, presta atenção, pacientes com esquizofrenia internados em hospital, tiraram o trigo completamente e eles melhoraram. Olha só essa dica, hein, gente? Presta atenção. Tirou o trigo. Ah, o glúten é moda. Não é, é descoberta. A gente não sabia antes. E também, há 50 anos atrás, mais ou menos, mudou-se o sistema de cultivo do trigo. O trigo ficou menor, ficou mais fácil de ser colhido. É uma coisa importante. Mas aumentou muito a proteína do trigo, que é o glúten. E o glúten é tóxico.
Então, o glúten entra como uma droga, como uma toxina. Entendi. Casos de esquizofrenia, onde tiraram completamente o glúten, vai tirar. As crianças autistas, às vezes, são até um pouco agressivas e tudo mais. Vai tirar o glúten delas e o leite. Elas têm síndrome de abstinência de quebrar tudo. Minha nossa. Tem, para tirar o glúten. Também é uma semana. É igualzinho, você precisa conter uma semana, tal. Depois que tira uma semana, é igual você faz com outros tipos de droga. Passou, mas tem gente que tem abstinência do glúten.